Olá, essa é a disciplina Topografia, sou o professor André e o tema dessa aula é Planialtimetria. Essa aula ela vai trazer um conceito que traz a união daquilo que nós vimos na planimetria com aquilo que nós vimos na altimetria, me desculpe. Então, a união da planimetria com a altimetria. Nesse caso, nós vimos essa imagem na aula passada, onde eu chamei a atenção para questões referentes à altimetria. Nessa mesma imagem, nós podemos ter informações de planimetria, ou seja, posições no eixo x e y. Por exemplo, quais informações que nós podemos extrair dessa área no plano x e y? Qual é o traçado desse rio? Qual é a posição dessas áreas plantadas? Qual é o traçado desse trecho aqui de deslocamento? Isso tudo a gente faz no plano XY. Nós não estamos nos preocupando aqui nesse caso com a variação altimétrica. É uma linha, é um polígono, é um ponto. Nesse caso, nós temos aqui essas informações, x, y. Caso nós quiséssemos nesse mesmo local ter informações altimétricas, nós poderíamos ter aqui relações com qual é a diferença de nível entre esse ponto aqui no rio e esse ponto aqui no rio. Isso é importante para nós sabermos se o fluxo de escoamento desse rio é nesse sentido ou nesse sentido. Isso nós sabemos através de valores altimétricos. Nós podemos também saber qual é a declividade dessa face desse morro. Qual é a diferença de altitude desse ponto para esse ponto? Então, tudo isso são informações altimétricas. Nesse caso, nós temos aqui essas informações no eixo Z. Se nós quisermos a planialtimetria, ela é a junção dos dados planimétricos, ou seja, no eixo x e y, e também os dados altimétricos no plano Z. Esse foi um exemplo de uma aula onde nós aplicamos os conhecimentos de planialtimetria para fazer uma aula prática onde foi feita a instalação da posição, onde foi feita a determinação da posição onde estariam posicionadas, localizadas essas caixas, pois elas foram utilizadas justamente para a contenção de dejetos, para a elaboração da fossa dessa área do campus. Isso foi feito com a turma, onde a partir do projeto topográfico foi feita a determinação da posição onde cada uma delas deveria estar. As curvas de nível, elas são uma das informações mais conhecidas que nós temos. Praticamente qualquer pessoa que tem aí um nível mínimo de familiaridade com mapas, ela está acostumada a ver curvas de nível. Mas mesmo assim, muitas das vezes, nós não avaliamos de forma correta. E é importante nós nos atermos a alguns princípios, por exemplo, o que é equidistância e outras questões mais que nós vimos inclusive na carta. Então, as curvas de nível, elas possibilitam que nós façamos a representação de um relevo a partir de uma planta planimétrica. Ou seja, ela é composta por linhas que ligam pontos no terreno. Por exemplo, aqui você tem um relevo real. Nesse relevo são traçadas linhas, e essas linhas são traçadas posteriormente num plano bidimensional. E essas linhas, elas possuem informações que dão referência à altimetria. Isso faz com que numa representação 2D nós possamos ter uma noção bem próxima do que é essa feição nas suas três dimensões. Aqui, por exemplo, como que seria então a geração dessas curvas de nível? Essa é uma área em viçosa. Suponha que você quisesse delimitar isso aqui com base na sua curva de nível. Onde que seria feito isso? Como isso aqui é um corpo d'água, isso significa que essa aqui é a área que vai possuir a menor altimetria em toda essa área que nós estamos visualizando. Então, nesse caso, vamos supor então que nessa área com essa lagoa, seria então feito o ponto inicial. Só que a curva de nível ela é composta, como nós vimos no slide anterior, por diversos pontos, e esses pontos possuem valores altimétricos. E esses pontos são conectados através de linhas, e essas linhas vão possuir informações altimétricas. Mas não basta somente soltar esses pontos de forma aleatória, pois isso seria impossível de, somente nesses pontos, avaliar quais são as informações altimétricas. Para isso, então, nós utilizamos da seguinte maneira. Aqui nós temos os pontos que estão localizados na beira desse lago.
Esses pontos eles são amarelos e eles simbolizam o ponto onde vai ter aqui no caso a menor cota ou a menor altitude. Posteriormente esses pontos são conectados, formando então uma linha. Essa linha, em qualquer ponto que estiver sobre essa linha amarela, ele vai ter o mesmo valor altimétrico, ou seja, a mesma curva de nível. Posteriormente, avalia-se o lugar onde vai ter uma próxima variação altimétrica. Suponhamos que seja aqui nessa linha verde. Então, todos os lugares nessa linha verde, eles vão ter, vamos supor, 20 centímetros de altura maior do que esse ponto amarelo. Isso seria a equidistância de 20 centímetros. Não é que vai ter que estar 20 centímetros de distância no plano horizontal, mas 20 centímetros de diferença no plano vertical. Então, todos esses pontos aqui simbolizando, é como se estivessem aí, vamos supor, 20 centímetros de diferença ou 1 metro de diferença. Então, cada um desses pontos verdes são conectados, fazendo com que você tenha então aqui as curvas de nível da próxima linha, do próximo segmento. Assim, busca-se novamente os pontos que estão ali localizados a uma equidistância novamente de 1 metro. Vamos supor que todos serão de 1 metro. Então, 1 metro acima, obviamente aqui dá muito mais de 1 metro. Então, todos os pontos a 1 metro de diferença, eles vão ser interconectados e aqui nós geraríamos a curva de nível seguinte. E assim vai sendo feito sucessivamente para cada valor que você vai tendo o acréscimo conforme a sua equidistância, até você atingir o último ponto, o último nível nessa área representada. Nesse caso, tem-se aqui então as curvas de nível. Por que eu coloquei em cores diferentes? Para você visualizar, por exemplo, esse azul aqui. Todos os pontos que estiverem nessa linha, eles vão ter a mesma curva de nível do que os que estiverem nessa linha azul, os que estiverem nessa linha azul desse outro lado da imagem e os que estiverem nessa linha azul desse outro lado dessa imagem, porque todos eles possuem a mesma referência altimétrica. As curvas de nível, elas sempre devem estar numeradas, porque se não estiverem numeradas, nós não conseguimos interpretá-la corretamente. Por exemplo, qual que é o valor dessa aqui e dessa aqui? Nós não sabemos, porque aqui só tem a informação da linha. Então, ao você olhar essa imagem, como que você interpreta essa forma do relevo? Você acha que esse relevo é como? Dessa imagem que nós estamos visualizando aqui. A tendência é que nós geralmente respondemos que isso aqui é um morro. Só que nesse caso, repare que nós não temos o valor dele. Então, se eu coloco o valor aqui, onde o valor 90 está na extremidade e o valor 10 está no centro, isso significa que essa extremidade ela possui um valor altimétrico superior ao centro. Dessa maneira, isso aqui é uma depressão. O centro é como se fosse um buraco. Então, por isso que sem a informação altimétrica, nós não conseguimos saber qual é o padrão dessa curva de nível. Então, os valores altimétricos eles são múltiplos conforme a equidistância vertical, ou seja, essas curvas aqui elas variam de 1.500 metros até 1.450. Isso quer dizer que aqui você vai ter uma equidistância de 10 metros, 1.450, 1.460, 1.470, 1.480, 1.490 e 1.500. Repare que as equidistâncias são iguais. Pessoal, equidistância de 10 metros não significa que uma linha deva estar distante 10 metros em relação ao seu plano horizontal. Isso é em relação ao seu plano vertical. Isso significa que, se aqui você tem 1450, a próxima linha só vai estar posicionada onde houver uma altitude de 1460. Se você tiver ali uma área, por exemplo, que tem 100 metros com a mesma altitude, você vai ter a próxima curva aqui somente a 100 metros. Mas se, por exemplo, você tiver uma área com relevo muito íngreme e a cada 1 metro você tem aí esses 10 metros de diferença, então essa curva vai ser muito próxima uma da outra. E essas curvas de nível, todas elas têm essa informação de equidistância. Por exemplo, se nós olharmos a carta topográfica, vamos abri-la novamente para ver essa informação. Por exemplo, essa é a carta topográfica de Unai. Quando nós olhamos aqui na sua informação da carta, está carregando aqui. Olha que interessante. Aqui diz, equidistância das curvas de nível, 100 metros. Isso significa que cada curva de nível vai estar distante uma da outra em 100 metros de altitude.
Repare aqui, ó, as curvas de nível. Vamos ver um exemplo. Aqui, ó, você tem informações delas, ó, a curva de nível, tá vendo? Os seus traçados. Olha aqui que interessante. Essa curva aqui, ó, ela é uma cor mais escura do que essa. Isso significa que essa aqui é a curva de nível mestra. Essa aqui é uma curva de nível intermediária. E daqui, ó, você tem a informação dela aqui, ó, 1000 metros nessa curva. Nessa outra daqui, você não necessariamente vai ter informação. Mas como você sabe que ela é equidistante em 100 metros, essa curva aqui, ela vai ter que ser ou 1100 ou 900 metros. Só que como é que você vai saber qual que é o valor dela? Uma forma simples é você olhar os pontos cotados. Olha aqui, ó, pontos cotados são pontos na superfície que possuem valores altimétricos, para você justamente, a partir deles, fazer a interpolação e gerar a curva de nível. Se essa curva aqui é 1000 metros e essa aqui é 1139, isso quer dizer que daqui até aqui você está tendo uma elevação dessa curva. Então, consequentemente, essa curva aqui, ó, é de 1100 metros, justamente em função da sua posição. Isso é importante para você conseguir interpretar corretamente essas informações das curvas de nível. Vamos voltar então para a nossa aula. Nessa imagem aqui, também tem a mesma coisa, ó, curva mestra, 100 metros, 200 metros, mas aqui não tem informação intermediária. Ah, então eu não tenho como saber a curva de nível. Não. Qual que vai ser a equidistância dessa curva aqui? Ó? Se daqui até aqui tem 100 metros, quantas curvas de nível tem no interior? Tem 1, 2, 3, 4. Então quer dizer que aqui você vai ter aqui o quê? Se essa aqui é 100, 120, 140, 160, 180, 200 metros. Então a equidistância dessa curva de nível aqui é de 20 metros. Você consegue obter essa informação apenas analisando a sua carta de interesse. Valores somente nas curvas mestras, qual é a equidistância das secundárias? Nós já fizemos isso daqui, então é basicamente o que nós chamamos de atenção. A equidistância vertical, então, ela é a diferença da cota ou altitude entre duas curvas de nível. Nós também já chamamos atenção para isso. Ela vai depender de diferentes fatores, por exemplo, a escala da carta, o tipo do terreno, precisão das medidas altimétricas. Por exemplo, se você tiver uma carta numa escala de 1 para 500 mil, e você fizer uma equidistância, por exemplo, de 0,25, igual essa aqui, você praticamente vai pintar sua carta inteirinha só de marrom, porque vai ser tanta curva de nível, que, também se for uma área com relevo muito acentuado, que você não vai conseguir ver informação nenhuma. Então, não necessariamente ter muita curva de nível ou ter uma equidistância baixa é sinal de que isso é sempre bom. Isso vai depender conforme a sua escala e a precisão das suas medidas. Repare que uma carta de 1 para 100 mil, a equidistância dela é de 50 metros, enquanto numa carta de 1 para 500, você vai fazer uma equidistância de 0,25 metros. Por quê? Se você fizer de uma equidistância de 50 metros, em uma escala de 1 para 500, pode ser que você não tenha nenhuma variação dessa magnitude, aí você não teria curva de nível nenhuma na sua área. Então tudo vai depender da sua escala e da sua precisão. Outras características das curvas de nível, elas nunca se cruzam. Por exemplo, aqui, curva de 100 metros passando por dentro da curva de 120. Isso nunca vai ocorrer, elas sempre têm que ser paralelas. Uma pode chegar muito próxima da outra, como o exemplo que vamos ver daqui a pouco, mas nunca podem se cruzar. As curvas próximas uma das outras, elas significam um relevo mais inclinado. Por exemplo, essa área aqui destacada em vermelho, ela pega justamente esse traçado aqui. Ó. Essa área aqui que tem uma elevação do relevo, você vai ter aqui as curvas muito próximas. Por quê? Quando você olha aqui no eixo horizontal, em distância, e aqui no eixo vertical, a altitude em metros, você vê aqui, ó, que daqui até aqui, ou seja, em poucos metros, você teve uma variação de 50 metros de altitude. Essa diferença faz com que você tenha mais curvas próximas umas das outras. Então, curva de nível próxima, relevo acentuado. Da mesma forma, se o relevo é menos inclinado, ou seja, como esse exemplo aqui, ó, você vai ter curvas mais distantes. Por exemplo, nesse nosso caso aqui, para ele variar de 200 metros até 150 metros, ou seja, 50 metros de desnível, foi necessária uma distância horizontal dessa magnitude, muito maior do que o que foi verificado aqui nas distâncias horizontais desse exemplo. Então, por isso, sempre deve avaliar essa condição. Curvas de níveis mais distantes, relevo mais plano.
curvas de nível mais próxima, relevo mais acentuado. Outra característica é que elas não podem desaparecer repentinamente. Por exemplo, igual aqui, ó, não existe isso da curva de nível simplesmente sumir. Ela sempre tem que ou seguir no mesmo sentido ou ter uma elevação, uma redução. Ela não pode desaparecer. Isso não é correto. Outra característica é que a maior declividade do terreno ela ocorre sempre no local com a menor distância entre as curvas de nível. Ou seja, se aqui, nesse sentido aqui, ó, eu tenho curva de nível aqui, aqui e aqui, isso significa que se eu fizer uma linha nesse sentido, você vai ter curvas muito próximas. Como as curvas estão muito próximas, isso significa que esse sentido aqui você vai ter uma declividade maior do que se eu fizer uma curva nesse sentido aqui, ó. Como as curvas são mais distantes, isso significa que o relevo é mais plano, consequentemente tem uma declividade menor. Isso é muito útil para quando você vai fazer traçados de deslocamento ou vai fazer um experimento e tem que necessitar de alguma informação referente ao relevo. Outra questão também é com relação ao sentido das águas. Geralmente, os cursos d'água eles possuem forma no relevo de V ou de U, sempre com os vértices apontando para suas nascentes. Por exemplo, num relevo com essa característica, a água ela tende a ter um padrão dessa magnitude, de forma que das partes, caso isso aqui fosse a curva de nível mais elevada e aqui na parte baixa mais com a menor altitude, a água sempre se desloca da altitude maior para a altitude menor, e isso tudo por funções gravitacionais. Outra característica é que duas curvas de nível não convergem em uma única. Ela não pode simplesmente virar uma outra curva, a não ser em casos muito específicos, por exemplo, em escarpas, como aqui, por exemplo, nessa imagem que mostra o Canyon Fortaleza, em Cambará, no Rio Grande do Sul, onde se você fizer a curva de nível desse local, as curvas de nível nessa feição dessa escarpa, elas vão ser praticamente uma só. Por quê? Aqui você tem uma variação de praticamente 1000 metros de altitude, com variações muito curtas, ou seja, daqui desse ponto superior até esse ponto aqui intermediário, você pode ter aí facilmente uns 400 metros de diferença de altitude e uma variação aqui horizontal de 10, 20, 30, 40 metros. Ou seja, em poucos metros horizontalmente, você variou muito em termos altimétricos. Isso faz com que você tenha uma sobreposição visual das curvas de nível. A interpolação é o processo que se utiliza para gerar as curvas de nível. A interpolação ela é gerada a partir dos pontos cotados. Então, por exemplo, como que é o procedimento de gerar uma curva de nível na topografia? Você não vai para o campo e fica delimitando a curva de nível. O que você delimita são os pontos cotados. É o que nós fazemos, por exemplo, no trabalho prático de barragens. Você vai no campo obter diversos valores de cotas ou de altitudes. Você vai olhando mesmo. Com o tempo, o topógrafo ele tem que ter mais experiência, ele consegue já posicionar o equipamento nos locais que ele já visualiza que houve uma variação que está compatível com o seu levantamento. Então vai sendo feita a obtenção dessas variações altimétricas e nesse final você tem então diversos pontos distribuídos no espaço com valores altimétricos. O que a interpolação faz? Ela vai gerar linhas intermediárias conforme o seu interesse. Nesse exemplo aqui ele está mostrando uma linha que você pode visualizar que ela passa sobre os pontos com 50. Se ela passa no ponto com 50, significa que ela tem altitude aqui de 50 metros. Todos os pontos que estiverem nessa linha possuem 50 metros. Só que nem todos os lugares você vai ter o ponto 50. Por exemplo, aqui você tem um ponto 46 e um ponto 52. Como que você vai saber onde que essa linha vai passar aqui? Isso é regra de 3 simples. Se aqui tem 46 e aqui tem 52, basta saber qual é a distância que tem esse segmento. Se esse segmento tem x metros de diferença e ele tem y centímetros ou y distância, basta você fazer qual que seria a proporção para saber onde que seria a distância para 50. Então ela estaria posicionada nesse caso aqui. Da mesma forma, de 44 a 52. Aqui, ó, de 48 a 52. Aqui fica bem no meio, então fica até fácil de você visualizar. Então, entre 48 e 52, 50 está bem no meio. Então, 50 fica aqui. Isso é regra de 3. Se você fosse fazer uma interpolação com 2 metros de equidistância, quer dizer que a próxima curva de nível seria com 52 metros.
e a anterior seria com 48 metros. Então vamos simular aqui a curva de nível se ela fosse para fazer com 48. Então ela passaria aqui com 48, só que não tem mais nenhum ponto com 48 especificamente. Isso não significa que nós não poderíamos utilizar. Então 48, onde que essa curva passaria, por exemplo, nesse segmento de 40 a 50? Bastaria então visualizar onde que ficaria posicionado 48 aqui entre 40 e 50 e vamos supor, ficaria posicionado bem nesse ponto, entre 50 e 44. Onde que ele ficaria posicionado? Ficaria aqui assim mais ou menos. Então você vai traçando esse limite. Entre 47 e 50 ele ficaria, vamos supor, aqui. Entre 47 e 50 também aqui. E assim você vai traçando essa linha de 48. Só que você já conseguiu notar que isso seria extremamente trabalhoso para fazer na mão. Por isso que, geralmente, quando nós vamos gerar hoje as curvas de nível, nós utilizamos procedimentos automáticos. Isso nós vamos fazer lá em geoprocessamento, onde a partir dos pontos cotados você gera a sua curva de nível com muita facilidade e agilidade. Esses métodos então, de interpolação variam, desde o método gráfico, numérico ou computacional. Hoje, são praticamente todos por métodos computacionais, a não ser que seja uma atividade muito saudosista e queira praticar isso na mão. Para você fazer uma atividade dessa e começar a praticar, faça aí uma interpolação desse segmento. Suponhamos que você tenha aqui um ponto A e um ponto B, ponto A com 31,2 metros e o ponto B com 35,8 metros. Se você tivesse que fazer aqui uma curva de 32 metros, onde que ela estaria posicionada nesse segmento? Para você conseguir fazer isso, você sabe que esse segmento A até B, ele possui 8,6 centímetros e o desnível entre esse ponto A e o ponto B é de 4,6 metros. Então dê uma pausa no seu vídeo, pense um pouco, reflita aí sobre o que nós acabamos de conversar sobre interpolação e faça aí no seu caderno esse desenho e determine onde que estará posicionada essa curva de 32 metros. Então a posição dela ficaria ali, já que é regra de 3. Entre 31,2, que é a nossa parte aqui inicial, e 32, existe 0,8 metros de diferença. Se 8,6 centímetros, que é esse segmento inteiro, ele possui 4,6 metros de desnível, x centímetros vai possuir 0,8, que é o que nós temos aqui. Nesse caso, essa distância aqui em centímetros, ela equivale a 1,496 centímetros. Então, é muito simples, é a regra de 3. A interpolação ela também pode ser feita por métodos computacionais. Existem diversos métodos, isso nós vamos ver lá em geoprocessamento. Quando você trabalha, por exemplo, com agricultura de precisão e você tem lá dados de uma colhedora e quer gerar um mapa de produtividade, isso também é feito por interpolação. Então a interpolação ela é aplicada para diversas metodologias, inclusive a geração de curvas de nível. Então, qual é o melhor ou mais adequado vai depender de qual que é o seu interesse e qual que é o objetivo da sua atividade. O perfil topográfico é uma atividade, é um dado muito importante para fins práticos. Muitas das vezes, o perfil topográfico ele é utilizado para auxiliar na interpretação de uma variação ambiental. Por exemplo, aqui nós temos um perfil topográfico que mostra as cotas no eixo Y e aqui no eixo X a distância horizontal. Esses pontos aqui eles estão mostrando justamente o que? A variação desses pontos em função da sua distância horizontal e em relação à sua altitude, ou no caso, as suas cotas. Repare que aqui você consegue facilmente visualizar que, à medida que você vai se deslocando horizontalmente nessa área, você vai reduzindo a sua cota. Então isso pode ser utilizado, por exemplo, caso você queira explicar algum experimento que tenha relação direta com dados do relevo. Aqui no caso, as escalas elas não são iguais. Se você reparou, a escala aqui das cotas é de 1 para 100 e a escala da distância horizontal é de 1 para 1000. Por que isso ocorre? Isso se chama exagero vertical. Isso é necessário fazer porque é muito mais fácil você andar 1000 metros no eixo horizontal do que 1000 metros no eixo vertical. Muitas das vezes você vai andar lá 200 metros e não vai ter uma variação de 1 metro de altitude. Por isso que é feita essa escala de maior detalhamento para a altitude ou para a cota e de menor detalhamento
para a distância horizontal, de forma que você garanta que você consiga visualizar essa variação altimétrica do seu perfil topográfico. Esse exagero vertical, então, é a relação entre a escala horizontal e a vertical. Essa escala vertical ela deverá ser maior que a horizontal, justamente para que seja perceptível essas variações. Então aqui, por exemplo, caso eu quisesse visualizar aqui esse exemplo aqui, faça aqui, por exemplo, um perfil topográfico de A até B. Eu quero avaliar como é que é o relevo dessa área. Então, fez o perfil topográfico aqui, fez a extrapolação, então você tem a distância horizontal de A até A, de B até B, e aqui essa variação em termos altimétricos, ele varia de 10 até 50. Você tem aqui de 0 até 50, e aqui você consegue visualizar a característica desse relevo. Então aqui você tem, por exemplo, que 10 km nessa representação, que é a distância que foi feita aqui nesse perfil, ele equivale a 10 centímetros. Isso significa então que a escala é de 1 para 100 mil. 50 metros aqui no vertical, que é essa variação dessas cotas, elas equivalem a 2,5 centímetros. Nesse caso, a escala vertical ela é de 1 para 2.000. Essa escala vertical aqui, então, ela tem um exagero vertical de 50 vezes em um em relação ao outro. Um exemplo de um perfil topográfico gerado, esse foi um trajeto feito na Antártica, onde eu deixei o GPS ligado, captando dados a cada distância. Então aqui você pode reparar, isso aqui é justamente a planilha que o GPS gera, onde você tem aqui o momento, a hora, a altitude desse ponto, a distância e aqui o tempo percorrido e com sua respectiva coordenadas, suas coordenadas. Isso é interessante que a partir disso você consegue gerar o perfil topográfico. Repare que após eu fazer o deslocamento, eu gerei aqui então o perfil topográfico de forma que eu consiga posteriormente visualizar como foi feito esse perfil, esse deslocamento na superfície. Um outro trajeto aqui que é muito interessante, outro perfil topográfico que chega a ser impactante, é esse perfil que mostra o percurso entre Lima, que está aqui no litoral do Pacífico, no Peru, até a cidade de Cusco, que já está aqui nos Andes. Muitas das vezes a gente fala dos Andes e tal, mas não tem aquela noção de quão grande, quão alto é esse local. Aqui, por exemplo, então foi feito o deslocamento nesse percurso todo de veículo e deixei aqui o GPS ligado, captando essa informação. Então, dessa forma, repare aqui o perfil topográfico desse local. Aqui, você tem a variação em altitude e aqui a distância horizontal. Olha que interessante, você vai se deslocar aqui até praticamente 450 quilômetros de distância horizontal e a sua variação aqui ela é de praticamente 500 metros apenas. Não é mais do que isso, ou seja, você está numa parte totalmente influenciada pelo litoral. Aqui de 450 quilômetros até 500, vamos pôr aqui mais ou menos 560 quilômetros, você sai de uma altitude de 500 metros e vai para uma altitude de pouco mais de 4.000 metros de altitude. Isso mostra que esse perfil topográfico ele é elevadíssimo. Isso é muito útil para você compreender as variações que um local tem. Então esse trajeto aqui ele mostra o percurso atravessando a Cordilheira dos Andes. Você consegue visualizar o perfil dela e quão elevado é essa variação. A declividade também é uma informação muito importante para nossos usos diários. Talvez a declividade seja uma das que vocês mais estão acostumados a utilizar. Por quê? Você usa isso para fazer atividades de irrigação, você usa isso para delimitação de áreas de preservação permanente. Então a declividade ela é muito importante. A declividade ela é dada pela razão entre a diferença de nível entre dois pontos e a sua distância horizontal. Ou seja, eu tenho aqui o ponto A e o ponto B. Qual é a declividade desse segmento? Então, para fazer isso, basta você dividir o valor da diferença de nível, ou seja, a diferença da cota do ponto A e da cota do ponto B, dividido pela distância horizontal entre o ponto A e o ponto B, vezes 100. O vezes 100 é para eu ter o valor em percentual. Para você ver aqui, então, suponhamos que eu tenho aqui esse exemplo. A cota do ponto B é 38,1 e a cota do ponto A é 22 metros. A posição na distância horizontal do ponto A é de 50 metros e a do ponto B é de 73. Qual é a declividade percentual de A para B? Dê uma pausa no seu vídeo e calcule. Tá aí
na verdade eu já até fiz para vocês já, né? Tá bem prontinho aqui. Mas aqui no caso, você tem aqui 38.1 menos 22, que é a cota, vai ser a sua diferença de nível, e aqui a diferença, a distância horizontal, vezes 100. Isso significa que a declividade desse segmento é de 70%. Qual é a declividade angular de A para B? Calcule então aí agora a declividade angular, ou seja, muitas vezes a gente fala com ela não em percentual, a declividade, mas em graus. Por exemplo, área de preservação permanente são áreas que possuem declividade acima de 45 graus. Então, qual que é a declividade desse ponto A para B? Dê uma pausa no seu vídeo e calcule. Nesse caso, como nós temos a informação da distância horizontal e da distância vertical, o que eu preciso aqui é somente o valor de alfa, ou seja, tangente, porque eu já tenho um cateto oposto, já tenho um cateto adjacente, a única coisa que eu preciso é do valor de alfa. Então eu tenho ali tangente de alfa igual a 0,70, nesse caso é só fazer o arco tangente de 0,7 e eu tenho que o valor desse ângulo alfa é de 34 graus, 59 minutos, 31,27 segundos. Essa é a declividade dessa superfície. Algumas aplicações de declividade, como eu chamei a atenção para vocês, área de preservação permanente, segundo o Código Florestal, toda encosta que possua declividade superior a 45 graus, ou seja, equivalente a 100%, isso significa que são áreas que você tem que preservar. Por que isso? Não é porque é frescura, é porque se você fizer um corte de uma área, ou fizer aqui uma remoção da cobertura superficial, ou fizer uma edificação numa área que tem uma encosta com declividade superior a 45 graus, você estará suscetível à movimentação de massa. Torna-se muito arriscado e muito perigoso essa estrutura. Outra importância poderia ser, por exemplo, o dimensionamento do sistema de drenagem. Você vai fazer um sistema de drenagem, é importante que você considere as suas declividades para não fazer com que áreas tenham velocidade de escoamento muito elevado e outras a água fique praticamente estagnada porque a declividade é praticamente plana. Manejo de uso e ocupação em bacias hidrográficas, a mesma coisa, e vários outros exemplos que você já deve estar até mesmo habituado no dia a dia. E são vários exemplos de declividade, então você viu que é muito simples de obter essa informação. Basta você ter os valores de distância horizontal e diferença de nível. Isso você obtém com muita facilidade utilizando o teodolito. A modelagem do terreno ela é feita quando se utiliza dados altimétricos, por exemplo, de curva de nível, mas você utiliza posteriormente, gera um dado tridimensional. Por exemplo, essa modelagem ela é a representação, ou seja, uma simplificação de uma superfície do terreno. Então ela é muito útil para diversas finalidades. Por exemplo, quando você vê uma maquete tridimensional, ela serve para você ter uma noção real de como vai ficar uma estrutura, um projeto de engenharia. Mas existem diversas aplicações. Por exemplo, essa é uma imagem que mostra a Península Keller. A Península Keller é o local onde fica a base do Brasil na Antártica. Quando você olha essa imagem, eu te pergunto, isso aí é uma foto? E ela foi retirada de qual posição? Olhando para essa imagem, ela parece que foi uma fotografia que foi retirada como se a pessoa que tirou estivesse aqui. Só que não havia ninguém aqui. Isso aqui, na verdade, é um modelo tridimensional. Essa aqui embaixo é uma foto real. Nessa foto, eu estou posicionado no navio e vejo nesse sentido. E quando você repara, a foto que eu tirei e esse modelo tridimensional são muito parecidos. Eles guardam entre si relações muito próximas diárias. Isso faz com que você tenha condições de ter muita similaridade através de modelos. Então, para muitas atividades, eu não preciso de ir ao local, eu posso utilizar um modelo para fazer várias aferições sobre esse local. E a partir do modelo é possível também você fazer representações tridimensionais. Por exemplo, essa aqui é a representação através de uma carta. Essa carta é uma imagem que foi gerada nesse sentido. Quando eu associo uma imagem a um modelo tridimensional, eu consigo, por exemplo, fazer uma animação como essa. Reparem. Quando você olha, fica até parecendo aqueles filmes, né, de filme de exército americano, quando você tem lá áreas que eles vão invadir, que tem lá modelo 3D. Mas aqui eu consigo ver muito facilmente as áreas com seus relevos, eu consigo ver que aqui tem uma declividade acentuada, áreas mais altas, áreas mais planas,
áreas de acúmulo de neve. Então, se você fizer essa mesma modelagem e aplicar para a sua área de interesse, imagine você fazer um plano de gestão de área de irrigação utilizando um modelo tridimensional que possua um altíssimo detalhamento. Você vai ser capaz de fazer esse mesmo dado, porém, utilizando essa informação para outras aplicações. Essas foram as referências utilizadas para essa aula. Nós temos esses materiais disponíveis no nosso site. Espero que você tenha aproveitado esse material. Reveja o conteúdo e acesse o nosso site do Geoteca UFJM para visualizar os materiais complementares disponíveis. Até mais!